Oi, você está com a oportunidade de submeter um resumo para o Congresso, mas não sabe como iniciar um do zero? Ou então você até já tentou fazer um resumo para o Congresso, mas não foi aceito? Então me segue aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como construir um e quais pontos não podem faltar no seu resumo para que ele esteja a nível de aprovação e passe na frente de diversos trabalhos. Olá gente, me chamo Clara Aragão, sou estudante de medicina e apaixonada por produção científica. Apresento para vocês o Diário da Pesquisa, um canal voltado para profissionais e estudantes da saúde que desejam iniciar na pesquisa e publicação científica. Se você tem interesse no assunto e quer sempre aprender mais um pouquinho, se inscreve no canal que toda semana tem novidade. E antes que se esqueça, já dá um like no vídeo que é para ter uma noção se vocês estão gostando ou não do conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar sobre resumo de trabalho científico. Mas antes, já vou dizendo que se você está querendo fazer um trabalho para submeter, aguarde até o finalzinho desse vídeo que eu vou dar um presente, que é uma carta na manga para construir um resumo. Primeiro de tudo, vamos definir o que é um resumo. Então, é a apresentação abreviada de um texto e é a visão concisa dos pontos relevantes desse texto. É importantíssimo saber fazer um bom resumo, porque é a parte mais lida depois do título. E além disso, é a primeira parte a ser julgada do artigo e às vezes a única a ser avaliada. Por exemplo, no caso dos congressos, em que só pelo resumo se decide se aceitam ou não aquela produção. Atualmente, o resumo está logo no início da busca da base de dados, ou no início do artigo, e é onde é dada aquela primeira ideia sobre a pesquisa e julgada a sua validade. Observe essas duas imagens que eu coloquei na tela. Uma é da Biblioteca Virtual de Saúde e outra é de um artigo. Em ambas, o resumo ele vem primeiro e é aí que é dada a primeira avaliação. Mas em síntese, qual é a utilidade de um resumo, além de simplesmente sintetizar? Bom, ele serve para comunicar a visão do documento, destacar os pontos relevantes ou inovadores da pesquisa, serve de processo de triagem de artigos, porque ele ajuda o leitor a decidir se prossegue ou não para a leitura do artigo e ajuda a recordar o conteúdo da pesquisa. Além disso, ele facilita a organização para a construção do artigo, caso este não esteja pronto ainda. Vamos falar dos tipos de resumo. Eles se dividem basicamente em relação ao seu conteúdo e a sua forma de apresentação. Em relação ao conteúdo, ele pode ser dividido do tipo indicativo e informativo. Tipo indicativo, também conhecido como descritivo. Ele aponta para o que será encontrado no artigo, incluindo a finalidade e metodologia, mas não inclui nada de resultado ou conclusão. Ou seja, você diz qual foi sua motivação, fala como construiu o projeto, mas não diz o final da história. É como se fosse um convite para ler o resto do artigo. Então, o resumo e artigo são complementos e um não substitui a leitura do outro. Os tipos de artigo que usam esse resumo são as revisões não sistemáticas ou as atualizações. Já o resumo informativo contém a essência do artigo, é praticamente um mini trabalho. Abrange finalidade, método, resultado e conclusões. É tipo expõe os dados suficientes para que você consiga fazer uma triagem. Por exemplo, uma base de dados em que só aparece o título e resumo e você, dentre milhares de outros estudos, tem que decidir se adiciona ou não esse trabalho na sua pesquisa. Os tipos de artigos que mais usam esse tipo de resumo são os artigos originais, relatos de caso e revisões sistemáticas. É praticamente o mais recomendado na escrita científica, porque tem características de ser mais abrangente do que o tipo indicativo, que não apresenta tanta informação. Já em relação à forma de apresentação, eles podem ser narrativos ou estruturados. O resumo narrativo ele é tradicional, não é estruturado, ele é livre, é um texto corrido em apenas um parágrafo. Já o estruturado, ele é um tipo de resumo que ele está subdividido em seções e cada seção tem um título que funciona como orientação para a leitura. O objetivo inicial da estruturação foi justamente guiar os autores a construir o resumo e, consequentemente, facilitar com que o leitor escolha os artigos relevantes e metodologicamente válidos. Então agora eu vou querer que você dê uma pausa no vídeo e preste bem atenção nos dois exemplos que eu vou colocar aqui na tela, porque aí você vai ter uma compreensão melhor do que eu falei até agora. Então vamos lá. O primeiro exemplo é sobre a estimativa da população em situação de rua no Brasil, e ele é um resumo informativo, ou melhor, descritivo. E esse tipo de resumo, ele é um resumo em que ele apresenta a finalidade e o método, mas ele não apresenta resultado e conclusão, e ele convida você a ler. Então vamos lá. Essa nota técnica apresenta a estimativa da população em situação de rua no Brasil, em todo o período que vai de setembro de 2012 a março de 2020. Para tanto, replica-se o modelo geral utilizado para a estimativa de 2015. Então aqui ele mostra qual é a finalidade dele e como ele fez esse método, não mostrando nada de resultado, como eu já falei,
E ele faz o quê? O convite para a gente ler o resto do texto, porque ele fala mais ou menos que é uma atualização, que é justamente esse tipo de estudo que é recomendado para usar este zoom. Já no outro, a gente vê efeitos da laser terapia de baixa intensidade na cicatrização de úlcera nos pés em pessoas com diabetes mellitus. Podemos ver logo de cara que é um resumo estruturado e informativo. Ele tem um objetivo, ele tem um método, ele tem um resultado dessa pesquisa e a conclusão. E a gente tem um panorama desse trabalho. Então podemos ter ideia de como é o artigo em sua síntese inteira. Então pode ver que é por isso que esse tipo de resumo ele é muito melhor para descrever os trabalhos originais, que são os trabalhos em pesquisa, coorte, caso controle, observacional, enfim, todos esses trabalhos é recomendado se escrever da forma estruturada e forma de falar sobre o tipo mais importante e como realizar a sua construção, que no caso é o resumo informativo. O resumo informativo, ou como eu gosto de chamar mini trabalho, ele serve para refletir o artigo de modo preciso e nele deve conter sem falta o contexto ou base para a pesquisa ou estudo, é o seu embasamento teórico sobre o assunto, o que te fez escrever, pode ser dados epidemiológicos ou conceitos. Ele tem que ter o objetivo do estudo, os procedimentos básicos de seleção de amostra, pessoa, os métodos que você usou e além disso tudo deve ter também os principais resultados, dados específicos e às vezes a sua significância estatística. Deve ter as principais conclusões e não esqueça de forma alguma de enfatizar os aspectos novos e importantes dos seus estudos ou observações, como por exemplo limitações dos seus estudos. Queria fazer só um parênteses aqui, que quando eu falo de aspectos novos, não pense que seja obrigatório que seu artigo revolucione a medicina, a odontologia, a fisioterapia. De forma nenhuma não. Estou falando que caso você não tenha encontrado algo novo, você pode escrever sobre uma nova versão daquilo que já é comum ou relevar algum aspecto negligenciado. Mas seguindo, é importante lembrar que o formato e a extensão variam de congresso para congresso, e o resumo deve conter as informações úteis para que o leitor compreenda o que foi feito e, dentro de certos limites, julgue a relevância, a qualidade e a aplicabilidade desses resultados. Então, vamos construir um plano de resumo agora. Já vai enviando esse vídeo para aquela dupla da faculdade que você vai forçar a te ajudar a fazer o trabalho. Mas então, escrever um bom resumo não é algo simples. Vai valer a pena dar um tempinho, já que vai fazer parte da parte mais lida do seu texto, se não a única. Alguns fatores influenciam na sua construção, como por exemplo o estado em que está o artigo, a forma de organização, se é estruturada ou narrativa, e o apoio de diretrizes ou checklists que existem para cada tipo de estudo. Então, se você não tem um artigo pronto, isso vai dificultar mais um pouquinho, mas já impede que você fazer um esboço de uma pesquisa e elaborar um resumo e aí submeter para o congresso. E, posteriormente, pegar esse resumo e transformar em um artigo. Lembre-se que você pode fazer pesquisas de revisão literária ou pesquisa de base de dados, como por exemplo o DataSUS, e depois elaborar um resumo dessa sua pesquisa. Mas, se já tem algo pronto, a gente geralmente se questiona como resumir 4 páginas de artigo em poucas palavras. Porque isso é difícil. Se ninguém passou o drama de o resumo só poder 250 palavras e você ter escrito 1000 e não conseguir excluir nada, não se preocupe, você vai passar. Eu vou te dar uma dica. Você chama qualquer pessoa da sua casa e faz uma apresentação de 2 a 4 minutos. E aí você vai ter uma noção do que pode deixar ou incluir ou melhorar para uma pessoa leiga entender. Ou então, você pode separar o texto em seções e grifar as fases relevantes. Ou seja, aquelas fases relacionadas ao seu objetivo de pesquisa. Lembrando que não vale achar todo o texto relevante. Agora atenção, se determinado trecho não está ligado ou não alimenta o objetivo, é porque ele não é importante. Após ter essa síntese na sua mente, bora pôr a mão na massa. O primeiro passo é preferir sempre o tipo estruturado, porque como eu falei, ele é bem mais abrangente e tem uma boa ordem. Mas se for existir o tipo narrativo em alguns, como por exemplo alguns eventos de psicologia, você faz a construção como se for estruturado, retira os títulos e faz algumas adaptações de conectivos no texto. O segundo passo é iniciar a redação pelo objetivo e seguir pelas próximas sessões. Olha gente, antes de tudo invista tempo no seu objetivo, porque ele vai ser a base para construir a pesquisa, o resumo e até o seu artigo inteiro. Às vezes a gente começa uma pesquisa e acaba no meio dela nos perdendo, porque lá atrás a gente não estabeleceu um bom e claro objetivo. Então no objetivo se fala o que foi feito ou qual a questão formulada pelo pesquisador. Por exemplo, esse estudo avalia a incidência de morte na tuberculose do Hospital Giseuda Trigueiro. Ou então, essa revisão busca sintetizar novas condutas em cirurgia bariátrica, certo?
O objetivo faz parte da introdução e nessa, além do objetivo, deve ter a informação de base que você usou para construir a pergunta ou objetivo. Por exemplo, se for um artigo de violência contra a mulher e seu objetivo é relatar o aumento de número de violência doméstica nesse período de quarentena, seu embasamento pode ter sido os altos índices de violência contra a mulher. Então você aborda esse dado no início da introdução e segue falando o objetivo da pesquisa. O seu quarto passo é fazer o método. Fala-se como foi feito, incluindo o material usado para alcançar o objetivo. Você se pergunta, qual o tipo de estudo que eu utilizei? Foi por meio da aplicação de questionário ou avaliou os prontuários? No caso de revisão, pesquisou em quais bases de dados ou em qual período? Quais foram os critérios de inclusão e exclusão dos dados? No quinto passo é o resultado. Você vai abordar o que foi encontrado, o achado principal e, se necessário, os achados secundários. Por exemplo, citando o exemplo da tuberculose, você pode colocar que foi observado o alto número de mortes de pacientes com tuberculose e diabetes. Agora, uma observação. Os resultados nem sempre precisam ser em número. Se você estiver fazendo uma revisão literária, seus resultados podem ser escritos de forma narrada. Um erro muito comum das pessoas é querer discutir os resultados dessa sessão, e não é o certo. Em resultados, você só vai apresentar resultado, sem nenhuma análise ou comparação. E o sexto passo é a conclusão. Se fala o que foi concluído e a resposta à questão formulada, sempre ligado ao objetivo. Então, ainda usando o exemplo da tuberculose, se no objetivo você colocou que deseja buscar avaliar a incidência de mortes na tuberculose do Hospital de Engenheiro do Trigueiro, a sua conclusão será voltada para isso. O mesmo serve para uma revisão. Você não vai falar de novas condutas em cirurgia bariátrica e concluir algo sobre cirurgia vascular, certo? É importante observar que no resumo estruturado de alguns congressos, às vezes não vem a introdução, ficando essa sessão restrita a um objetivo, e também às vezes não vem a discussão, ficando a discussão restrita também à conclusão, justamente para retirar a essência da essência do trabalho. Lembrando que podem ser inclusos outros tópicos aí no resumo, mas isso é de acordo com a revista ou o congresso que você vai escolher. Um ponto importante é que não é indicado fazer resumo por colagem de frases, porque você pode estar fazendo um autoplágio e também fazendo repetição de frases que já serão lidas se o leitor escolher o seu artigo. Frases diferentes proporcionam a oportunidade do leitor, caso não entenda em um local, ele tem a oportunidade de entender lá na frente, em outro local. Uma dica prática para a vida. Existem checklists para cada tipo de artigo e eles ajudam a você não esquecer de relatar detalhes do seu estudo que seriam importantes de serem destacados. Isso pode ser desastroso porque uma vez que você esquece algum ponto, o editor não aceita seu trabalho no congresso ou o pesquisador não cita seu trabalho na pesquisa dele. O uso dessas ferramentas vem sendo recomendado por revistas científicas com o objetivo de padronizar as informações, priorizar os dados mais relevantes, tornar o processo de revisão por pares mais objetivo e, acima de tudo, facilitar a leitura e a compreensão. Então, vou falar hoje do tipo de trabalho que mais fazemos na faculdade, o relato de caso. No relato de caso, usa-se o checklist do CARE Guidelines. É um guideline muito bom, bem explicativo, que tem vários exemplos, mas infelizmente não tem uma versão em português validada. Mas eu vou traduzir aqui um trechinho que importa para lembrarmos na hora de construir um resumo. Vamos observar com atenção esse guia para não faltar nada no trabalho. Então anota aí. Na primeira linha temos a introdução dos relatos. Você deve falar o que é o único nesse caso e o que ele adiciona para a literatura científica. Pode ser um novo conhecimento, uma nova visão, um alerta, um diagnóstico diferencial. Seguindo, temos os principais sintomas. Lembrar, não é contar a história toda do paciente desde o primeiro atendimento, é apenas aquilo que é relevante para o diagnóstico. O outro ponto é adicionar os principais diagnósticos, intervenções terapêuticas e desfechos. E por fim, na conclusão, sempre remeter ao que foi falado na introdução e assim abordar qual a mensagem deixada por esse caso. Certo? Eu vou dar um exemplo em que construí, tá bom? Então, eu fiz um relato de caso sobre diagnóstico diferencial de enterocolite na infância. Na introdução, eu abordei sobre a gama-globulinemia e o fato de necessitar chamar a atenção para a imunodeficiência como diagnóstico diferencial de enterocolite na infância. Nos principais sintomas, relatei que tinha diarreias recorrentes e infecções respiratórias. Como medida terapêutica, não citei todas, apenas aquelas relevantes, que no caso foi o tratamento com antibiótico terapia refratária, que adicionei porque foi que fez pensar em imunodepressão, e o início da imunoglobulina humana, que fez com que o paciente tivesse melhora do quadro e avanço no crescimento e desenvolvimento, mais uma vez ligado ao diagnóstico e assunto central do resumo. Na conclusão, a mensagem que o relato deixa é que a gama-globulinemia deve ser recordada como um dos diagnósticos diferenciais para a enterocolite na infância. Então, dessa forma, eu resumi os pontos mais importantes do meu artigo e consegui não esquecer de nada.
de forma prática e fácil. Então usa, gente, o checklist do Care, porque é algo prático e algo que é super aplicável. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E que se quiserem receber mais conteúdos como esse, eu peço que se inscrevam no canal, porque como falei, toda semana tem novidade. Se conhecer alguém que está precisando fazer um resumo para o congresso, já manda esse vídeo para ele. E mais importante ainda, dá um likezinho no vídeo, porque é um feedback gigante para mim e me ajuda com que eu faça outros conteúdos como esse. Não esqueçam de que eu deixo minhas referências na descrição do vídeo. E eu quero que vocês se sintam à vontade para fazer comentários e botar as perguntas que tiverem nos comentários do vídeo, que eu vou ter o maior prazer de responder. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e um abração em todo mundo.